Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de 12h50 às 13h50, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal 810 AM em Santos, AltV, www.altv.com.br, é neste horário de 12h50 na AltV, com reapresentação às 18 horas. Você pode curtir a nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou pelo WhatsApp. 11 aqui em São Paulo, 974012235. O telefone do ouvinte à disposição, 5052-6622. Convidados hoje, jornalista Fernando Mauro, que é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando Mauro, bom tê-lo aqui, Fernando. Zancopé, uma alegria inenarrável estar aqui, mais uma vez, o Gente que Fala. Fazia tempo que não vinha, saudades de vocês em Casa Nova, né? Puxa vida, parabéns aí pelos estúdios, pelo cenário. É muito bom gosto, né? Isso não é coisa do Fausto Camunha, não, né? Ele é muito bem assessorado. Ele é assessorado? Então tá bom. Também conosco hoje o jornalista Mário Lúcio Marinho. Mário Marinho tem um extenso aqui, advogado, escritor, tem tudo mais. Eu gosto, né, de anunciá-lo como jornalista e jornalista esportivo. Jornalista esportivo. Muito boa tarde, Zancopé, boa tarde, Fernando. Mas eu continuando o que você estava dizendo do Fausto Camunha, eu acho que ele é muito bem assessorado, até a gente vê pelos convidados que ele traz aqui no programa. Mas é um prazer muito grande a gente estar aqui novamente, eu estou sempre aqui com vocês, então, e sempre digo, é só me chamar que eu venho, que eu acho que é um bate-papo muito agradável, para a gente aqui, pelo menos, eu espero que para você em casa também, né? O telefone do ouvinte, lembrando aqui, 5052-6622, e nós estaremos distribuindo hoje convites para a peça República das Calcinhas, no Teatro Maria della Costa, sexta, 9h30 da noite, sábado, 7h30 da noite. A República das Calcinhas, de autoria do jornalista James Ackle, a irreverência do James Ackle, na República das Calcinhas, pode ser conhecida lá no Teatro Maria della Costa, tá? Convidado. Que time, hein? Time maravilhoso. Né? Bonito você time. Gostou? Né? Aí sim. Com esse nome você queria o quê? Eu queria ver se ele vai. Olha lá o James. Eu queria ver se ele vai, né? Realmente mandar pra gente os convites, mas viu que ele não mande o convite, eu vou nessa peça aí, hein? Não sei nem o tema exatamente, mas parece que é bom. Eu mesmo... Eles tomando conta do poder, será que é isso, Marinho? Deve ser. E o mesmo emissário que trouxe os dois convites, Fernando Mauro, traga para mim também, dois também. Nós vamos também. Né? Vamos usar, né? A história é confusa, é de um personagem, uma moça que entra lá por engano, aí você tem que assistir a peça para saber todo o enredo, ela entra por engano num local e aí cria-se toda a confusão da peça. É uma comédia. Isso. Né? República das Calcinhas, Teatro Maria della Costa. Depois vou registrar já, porque ele acompanha todos os dias Altair Correia, dos mais competentes profissionais de rádio com quem tive o privilégio de trabalhar. Altair Correia, curtindo a aposentadoria em Americana. Mandou mensagem através do Facebook, dizendo que nos acompanha todos os dias. Se eu falo do Altair Correia, que está em Americana, outro parceiro fantástico, João Antônio Roinha, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, acompanhando Gente que Fala por lá, e em Tocantins, jornalista Paulo Rafael. Paulo Rafael é aqui de Jacareí e nos acompanha em Tocantins, ligado sempre. Diz que, com certeza, a reapresentação, 18 horas, ele acompanha pela AltV, www.altv.com.br. Hoje é o dia do rádio, homenagem ao primeiro grande veículo de comunicação de massas em todo o mundo, criado há mais de um século, que permanece com grande alcance até hoje. Uma das razões desse sucesso é que ele pode estar em qualquer lugar, qualquer hora, é acessível a toda a população, tanto em zonas urbanas quanto rurais. Houve quem apostasse que ele desapareceria com o surgimento da TV, da internet e outros meios de comunicação, mas o rádio continua firme e com um sucesso cada vez maior. Eu sou extremamente suspeito para falar de rádio. Fernando, Mário Lúcio.
Acho que todos nós que gostamos, né, da comunicação, então somos meio suspeitos para falar. Estou 40 anos falando. Mas eu me lembro aqui, ó, olha aqui, Zé Guapé, Fernando, eu me lembro o seguinte, que o primeiro rádio que eu tomei consciência assim, de rádio do veículo, né, eu acho que eu deveria ter uns 6, 7 anos. Já existia rádio naquela época, entendeu? Não vai pensar que... E eu me lembro que meu pai comprou um rádio Invictus, a marca dele era Invictus, era um rádio bonito, porque, assim, acho que tinha ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Né? E ele tinha... Não, ele tinha 3, só tinha 3. Né? Bom. E ele tinha... Era mais modesto. Ele tinha um olhinho mágico, né, que... Na medida em que você ia sintonizando a rádio, né, assim, com perfeição, aquele olhinho ia ficando verdinho e tal, né, bonito e tal. Né? E eu lembro que eu falei com meu pai assim, deixa eu ver se o Invictus está ali. Ele é mais ou menos parecido com esse aí, sabe? Esse eu sempre. Mas é mais ou menos, a caixa é mais ou menos aquela ali. Ela, ondas curtas, ondas tropicais, ondas médias. No meu lá era ondas longas, né? E eu falei com meu pai assim, quando acabar, você dá ele para mim, eu achei que aquilo ia acabar e tal, né? E até há pouco tempo atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, tinha esse rádio lá em casa, tá? E tinha certa dificuldade, eu não pegava direito, não tinha quem consertasse e tal, mas estava lá em casa, né? E eu falei com meu pai, falei, eu quero esse rádio para mim, eu vou levar esse rádio para mim. Não, pode deixar, eu vou arrumar ele, mandar, você leva ele. Então. Passado uns 6 meses, mais ou menos, cheguei na minha casa lá em Belo Horizonte, né? Meu pai falou, o rádio está arrumadinho, você pode levar e tal. Rapaz, quando eu cheguei lá, meu pai tinha dado para o meu cunhado levar para arrumar. Ele tirou aquela caixa bonita ali, cobriu de fórmica, sabe? Aquela madeira. A madeira estava um pouquinho gasta, mas estava bonito ali, né? Cobriu de fórmica. Eu falei, olha, não, isso aqui eu não quero, não. Esse não é aquele que eu vi. Isso é coisa de cunhado, né? Pegar um negócio... pegar um rádio histórico, um negócio tão bonito daquele... Você cria original. Meter uma fórmica por cima e tal. Falar, não, isso eu não quero. Fernando Mauro, você é muito jovem para falar de rádio. Nada, eu tive cada experiência com rádio. Bom, basta dizer que há 20 anos nós nos encontrávamos com Samir Achoa para fazer Rádio Trianon lá no prédio onde é a faculdade Casper Libero. Onde está a Gazeta na Rua Paulista? Onde está, no prédio da Gazeta, a Rádio Trianon, Paulista 900. Exatamente. E, então, desde aquela época eu já era um apaixonado por rádio. Mas eu tenho uma passagem recente com o rádio que me chamou a atenção. Eu estive recentemente na Itália, em Roma, e uma amiga minha me falou, Fernando, nós vamos inaugurar aqui um restaurante, vai ter um pessoal aqui da sociedade romana, que eu queria que você conhecesse, os senadores, os deputados e tal. Em determinado momento, chegando numa das mesas, ela falou assim, Fernando, você vai ficar nessa mesa aqui, a nossa mesa de honra, quero te apresentar aqui o príncipe Guglielmo Marconi. Aí eu falei, não, você tá brincando? Que história é essa? Aí ele se apresentou e veio me contar. Falei, mas o que você tem a ver com o Marconi? Não, meu avô. Ele foi o cara que inventou o rádio aí, o bisavô, uma coisa assim. Ele inventou o rádio e eu tô aqui, firme e forte, né? Na família, e eu adoro o rádio e tal. Eu conheço uns amigos no Brasil. Aí começamos a falar e tínhamos amigos em comum. Que barato. Né? E aí eu achei uma experiência inusitada em conhecer o descendente daquele que inventou, né, o senhor rádio. Né? O senhor rádio, exatamente, o senhor rádio. Então foi interessante isso. E fica aqui registrado neste dia do rádio que a gente pode, como bem disse o Marinho, o dia da comunicação, né? Porque, inclusive, nesse mês de setembro teve o dia da televisão, 13 de setembro, dia do radialista, dia do rádio. Então, Zancopé, esse mês é nosso. Meu aniversário, inclusive. Meu aniversário também. Zancopé, e você, né? A sua primeira experiência. Você ainda se lembra, não? Ainda se lembra? Não. Olha as imagens da Rádio Trianon. Da Rádio Trianon, o Altivia está mostrando Lucas imagens Neto ali, né? Da Rádio Trianon. Olha Lucas você ali, Neto. poxa vida. Zancopé, olha lá. Faz tempo isso. E o Zancopé é sempre jovem, né? Você vê que ele não envelhece, né? Isso é interessante. Faz tempo isso. Olha lá o professor do PSTB, né? Isso, né? Mas eu não me lembro. Olha lá o Beto, o vereador Marques, Beto Custódio. Zé Nelo Marques, pessoal que... Aliás, ontem foi aniversário do Zé Nelo Marques. Opa, um abraço para o Zé Nelo Marques. Zé Nelo, um abraço para você. Quem é? Os Zuz ali, não? Um dos... Não, né? Não. Mas o Zé Nelo, um dos grandes nomes do rádio, e permanece firme. Ontem foi aniversário dele. Nasceu na véspera do dia do rádio. Mas eu não me lembro do rádio assim, não. Mas você contou essas histórias aí. Para recuperar a rádio, tem que falar com Indalécio, em São Carlos. Indalécio. O Indalécio ele recupera rádios.
tem que ser de 80 para trás. Então, de 80 para frente, ele falou que é rádio muito novo, não tem mais nada. Essa modernidade aí não. Essa modernidade ele não está habituado. O Indalécio, em São Carlos, a profissão dele é restaurador de rádio. Você começou a falar, lembrei dele. Mas olha aqui, faço uma viagem, viu que... É o cunhado do Marinho, não conhecia, né? Vou marcar, vai lá procurar o Indalécio. Tem que mandar para ele. Mas você sabe que eu sou jornalista desde 1966, né? Quase um século de jornalismo. Né? Mas rádio mesmo, né? Embora eu tenha trabalhado na minha juventude em serviço de alto-falante, essas coisas assim, então rádio mesmo foi em 1982, na Rádio Eldorado. Né? E a Eldorado, naquela época, né, você se lembra, o Fernando não tinha nascido ainda em 1982, você se lembra, a Rádio Eldorado tinha aquele padrão, né, o locutor voz padrão, né, era música e notícia, e as notícias eram dadas assim, tipo, o Corinthians venceu ontem, o Figueirense não perdeu. Perdeu ontem o Figueirense de 1-0, e de Roma faleceu na manhã de hoje o Papa João XXIII. Então, era aquele mesmo, uma coisa assim, né? Em 1982, com a chegada lá do João Mesquita, assumiu a direção da rádio e começou a mudar. Né? Mudar esse padrão Eldorado, passar a rádio, fazer muito jornalismo e tal. Então, nós quebramos esse padrão. Eu fui contratado como colunista de esporte, o pessoal de Souza fazia coluna de polícia, o Celso Domingo de economia e tal. Então, dali para cá, eu acabei ligado assim profissionalmente. Antes era realmente o veículo que eu sempre admirei, sempre admiro, continuo admirando, acho um barato o rádio. O rádio tem essa vantagem, né, dos outros veículos, como televisão, como internet. Então, você tem 4, 5 aparelhos em casa, né? Você tem um no banheiro, tem um no rádio relógio, tem o radinho portátil, tem o rádio do carro. Né? Televisão você não tem tudo isso, né? Não. Mas rádio a gente tem, é fantástico. Isso é muito bom. Você estava falando de nome de profissionais de rádio, aí a Rayala me traz aqui, eu já tinha me referido a ele, ao João Antônio Roim, hoje está em São Francisco do Sul. Aguinaldo de Barros é simplesmente o operador do microfone do Silvio Santos. Né? Douglas Ladeira, uma das vozes mais bonitas do rádio, durante muito tempo na Rádio Bandeirantes, Vladimir Miranda, Laura Maier, Carlos Zupo, Dinaura Rodrigues, Oswaldo Moura Muniz, Anderson Valença, Cláudio Junqueira, durante muito tempo também em Rádio Bandeirantes, Roberto Monteiro, você lembra bem desse nome? Foi presidente da CESP, fui presidente. A CESP, não da CEP, não, que o senhor Fernando vai falar, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Temos o privilégio de ser associado da ACESP, né? Mas estamos aí. O rádio resiste apesar dos profissionais de rádio que querem destruí-lo. Mas poderia ir mais adiante, mas deixa só por aqui que está bom demais. Ministério Público Federal abriu ação civil contra o SBT pelas declarações de Raquel Sherazade, quando defendeu a ação dos justiceiros no Rio de Janeiro. O Ministério Público pede retratação e multa por descumprimento de R$500 mil, pois entende que a jornalista defendeu a tortura e violou o princípio da dignidade humana. O SBT pode ainda pagar indenização de R$532 mil por dano moral coletivo. Mário Marinho. Essa ação do Ministério Público Federal, ela é cabível, né? Ela é cabível e deve se separar bastante de um possível entendimento que seja censura. Né? No meu entendimento, não se trata de censura, porque aqui se trata-se de uma ação aberta pelo Ministério Público Federal com direito de defesa aí para Raquel Sherazade, para o SBT, né? Agora, realmente, quando a moça chega lá e prega, né, eu acho que ela tem seu direito de opinião, todos nós temos o nosso direito de opinião, mas quando você chega num veículo e prega como ela pregou, no caso, nós estamos vendo aí o que deu a origem a tudo isso aí, foi esse rapaz lá no Rio, que foi amarrado, né, com uma corda de bicicleta, aquelas coisas de amarrar a bicicleta. Ele é ladrão, sei lá, uma coisa desse tipo aí. Ele foi com amarrado, ficou disposto à execração pública e tal, e a Sherazade defendeu, né? Que é isso mesmo, esses caras têm que ter isso mesmo, têm que fazer isso e tal. Quer dizer, você está incitando a violência. Então, por isso é que eu não vejo isso aí como nenhum cerceamento à liberdade de imprensa, porque realmente
quem está falando para o público grande, quem está falando de modo público, tem que ter muito cuidado com o que fala, porque senão pode realmente incitar a violência. Fernando? Eu concordo com o Marinho, mas eu ressalto aqui que dizem, eu não sei se é verdade, dizem que muitas vezes a Raquel Sherazade é a voz de dirigentes da emissora. Por isso que numa ação dessa já teriam mandado ela, em qualquer outra emissora já teriam mandado ela embora. E tanto é verdade que o SBT, é lógico que ele está recorrendo na justiça, mas ele já imagina que vai ter que pagar e não imagina que vai pagar e mandar ela embora. A senhora me deu um prejuízo de 500 mil reais, vou mandar a senhora embora. Por que isso? Porque, infelizmente, nós ainda temos... Tem um detalhe, desculpa, Fernando, tem um detalhe que eu não entendo aqui. São 500 mil de multa para ela e mais 500 mil para o SBT. Parece que mas, isso são mesmo. dois valores distintos. Mas não importa, o SBT vai pagar tudo. Sim. O dela e o dele. Né? Só para... Porque quando a gente fala 500, né? 500 e os quebrados, né? Não são 500, é 1 milhão. Mas independente de quem vai pagar. Mas é importante é quem vai pagar. Uhum. Agora... Por que eu estou dizendo que o importante é quem vai pagar? Desculpe. É porque, bom, se você tivesse um colaborador na sua empresa que dá um prejuízo de 1 milhão para a empresa, seja ou 500 mil para a empresa e 500 mil na pessoa física do sujeito, geraria uma crise. A pessoa estaria, teoricamente, suspensa, fora... Não está suspensa, não está fora do ar. Aí por que isso? Porque, infelizmente, nós ainda temos na sociedade brasileira muita gente que pensa como ela, que acha que tem que prender, que tem que torturar, que tem que bater, que tem que ser a lei de Italião, do olho por olho, do dente por dente. Mas na sociedade democrática, você tem que fazer valer as instituições e não a força, né? Não você fazer justiça com as próprias mãos. Então, nós não precisamos de justiça, né? Não precisa disso. Então, quando ela defende isso, que se faça justiça com as próprias mãos e tudo mais, existe uma parcela significativa da sociedade, e nesta parcela eu não me incluo, que acha que é isso mesmo. E muitas vezes a direção da emissora fala: desce o reio, pode falar, mas pode dar problema. Agora, você acha que não precisa ser a Raquel Sherazade. Uma pessoa minimamente inteligente que trabalha em jornalismo sabe que no veículo de comunicação de massas, em rede nacional, isso pode dar problema. Ela não tem certeza se vai dar, mas ela acha que pode dar. Ela não é... eu não sabia que se eu falasse isso podia sofrer uma ação. Não é assim. Ela sabia. Mas ela tinha respaldo. E o respaldo... É por isso que eu disse que é importante saber quem vai pagar a multa dela. A multa da emissora é da emissora. E a dela, quem vai pagar? Eu lhe digo, não é ela. Então, aí está certo o Ministério Público Federal. Tem que ir em cima da emissora, tem que ir em cima dela. Agora, tristeza você ver o veículo de comunicação ser utilizado dessa maneira. Claro. Como... É que se eu for fazer mais crítica aqui, aí você vai ter censura e aí não é melhor. Aí você vai ver que é censura. Algo a acrescentar? Sim, algo a acrescentar é o seguinte. Você disse aí, Fernando, né, que qualquer empresa, né, funcionário ali que deu 1 milhão de reais de prejuízo, você mandaria embora, né? Eu fico pensando, se o Brasil fosse uma empresa, viu, meu amigo, tinham poucos candidatos à reeleição. Mas é só não reeleger, né? Culpa do eleitor, culpa nossa. É não reeleger. Uma força maior aí, a gente acaba entrando. É que tem muita confusão sobre o que é correto e o que é censura. Ainda hoje existe isso, né? As pessoas acham que simplesmente eu estou aqui na Rádio Trianon, eu chego aqui e falo o que eu quero. Não é que eu não possa falar o que eu quero, mas eu tenho que ter muito bom senso para usar as palavras. Tem consequências, né? Mas não é a consequência. Eu acho que falta bom senso. Porque aí eu posso falar uma besteira muito grande aqui e quando sou criticado eu digo, é censura, estão me censurando. É o que acontece hoje em dia. E não é censura. Não é censura, é falta de bom senso, né? É falta de clareza ao expor as ideias. Então, é esse o aspecto que eu falo. E hoje o Brasil é muito diferente. A história da censura, né, que o Brasil viveu, o Mário Marinho trabalhava no Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde publicava Camões, receitas de... Camões era o Estadão. Camões Estadão, o Jornal da Tarde publicava receitas de bolo, né? Essa era a forma. Então, quando você via uma receita de bolo, receita de doce, qualquer receita de culinária no Jornal da Tarde, você sabia que aquele trecho tinha sido censurado. O Estadão publicava os Camões. E levou muito tempo para o leitor, né, perceber que aquilo era uma forma de sair da censura, de driblar a censura. Porque o que aconteceu? A censura exigia, naquela época, que o jornal
colocasse outra matéria no lugar. Né? E o Rui Mesquita, que sempre foi um grande defensor da liberdade de imprensa, ele falou, eu não coloco nenhuma matéria no lugar, fica em branco. Aí a Polícia Federal disse que o assessor ia trabalhar na redação. E o Rui Mesquita disse, não, na redação não deixa entrar. Então criou-se aquele impasse e houve uma negociação. Tá bom, nós não vamos deixar em branco. Compensação, o assessor não vem para cá, ele vai ficar lá embaixo na oficina, nós não queremos a companhia dele aqui. E a ordem da gente é o seguinte, a ordem que nós recebemos na redação é o seguinte, vocês não censuram nada. Por exemplo, naquela época era proibido você publicar assaltos a banco. Era proibido a notícia, né? Manda cobrir normalmente e coloca na página a matéria. Né? Aí lá embaixo, na oficina, o assessor pegava o lápis vermelho e riscava. Tira isso aqui. Então tirava e colocava as receitas no lugar. Né? E o engraçado é que no começo, né, e foi durante muito tempo, mas no primeiro ano, assim, o que a gente recebia de cartas, né, não tinha internet, era carta pelo correio mesmo, o cara dizendo que a receita não dava certo. Ou então, vocês cortaram a receita pelo meio, como é que eu vou terminar? Até que eles perceberam que realmente aquilo era censura, e era a forma que o Estadão, o Jornal da Tarde, conseguiram mostrar, levar para o público que havia uma censura de imprensa no Brasil. Isso aí. O rádio e a televisão sofreram, né, hoje é o dia do rádio, o dia da comunicação, mas o rádio sofreu muito com a censura. Muitas vezes eu estava na redação, aí chegava alguém lá e, olha, você não pode divulgar notícia do sequestro de fulano de tal. A gente nem sabia que o cara tinha sido sequestrado. Filho de alguém e tal. Você não pode. Aí ele lia o comunicado e ia embora. Você ficava sabendo que determinada pessoa, filho de alguém muito importante, tinha sido sequestrada, porque você estava proibido de informar sobre aquilo. Como o Marinho falou, você era proibido de informar sobre assalto a banco. Para não incentivar a ação de outros bandidos que achassem. E naquela época também estava havia muito assalto de terroristas, né? Então, qualquer atividade terrorista você não podia publicar. Então, de um modo geral, bancos também. E no jornal acontecia o seguinte, era um telefonema que o redator-chefe recebia, não se sabia de quem. Sim. O cara dizia simplesmente assim, olha, estou informando que assuntos proibidos, esse. A gente já sabia quais eram os assuntos proibidos, né? Mas mesmo assim eram publicados. A gente fazia todo o trabalho jornalístico. A matéria era feita. O trabalho jornalístico que a gente fazia. Escrevia, era fotografado e tal, esse negócio. Havia até um gasto, né, para produzir aquela matéria, né? E era diagramado, normalmente. E deixa o censor é que tem que censurar. Lá na oficina. Lá na oficina, o homem do lápis vermelho riscava aquela matéria. E em televisão também, me lembro de um filme que foi proibido a sua exibição na televisão e os censores foram lá, nessa época era a TV Record, o diretor era o Hélio Ansaldo, e o Hélio Ansaldo recebeu os censores tal, e fez a exibição do filme, né, para saber por que não podia. Aí terminar, então, podemos? Ele falou, não. Mas como? Vocês assistiram o filme? Então, é que a gente não conhecia o filme, então a gente aproveitou para assistir aqui. Que maravilha. Mas o filme está proibido de ser exibido. Então... Agora, só ainda desse... A censura tem também uma história interessante do Jornal da Tarde. Havia, naqueles dias, uma reunião da Associação Interamericana de Imprensa, né, e que estava tratando sobre liberdade de imprensa no mundo todo, né? E o Jornal da Tarde deu uma página, né, uma página inteira aqui assim, né? E aqui em cima vinha assim, a liberdade de imprensa na América Latina, né? E vinha uma matéria de meia página, né, dizendo, né, por exemplo, na Argentina acontece isso, e embaixo tinha assim, o título, no Brasil, 2 pontos. E aqui embaixo vinha dizendo o que estava acontecendo no Brasil. Só que o censor cortou. Então, ia ser no Brasil, 2 pontos, receita de bolo, Essa é boa. Né? Dá risada hoje. Boa sacada essa aí. A gente dá risada hoje. Só para dar o crédito, né? Essa página ela foi feita pelo Chico Santa Rita, que é um dos grandes jornalistas, depois virou marqueteiro político, hoje voltou a ser jornalista. Fabricante também de uma cachaça excepcional, fazenda dele e tal. E ele falou que ele tinha certeza que a situação ia ser, a situação da imprensa no Brasil, ela ia ser, a matéria ia ser censurada, tirar. Então ele colocou o título, no Brasil, 2 pontos,
um fio assim embaixo a matéria, quer saber que daqui para baixo ia ser censurado. Né? E realmente acontece isso. No Brasil, 2 pontos, receita de bolo. Dá-lhe receita. Você utilizou aí, ó. Ele era jornalista, foi ser marqueteiro, agora voltou a ser jornalista. É que ele tinha que ganhar um pouco de dinheiro antes, né? Eu publiquei naquela publicação que eu falei com você, o JT Sempre, eu publiquei 2 páginas com o Chico Santa Rita outro dia, que o título é assim, era jornalista, cozinheiro e cachaceiro. Né? Jornalista, cozinheiro, marqueteiro e cachaceiro. Você tem um trabalho que você faz na internet para manter a memória do Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, para manter viva, acesa aí a memória do Jornal da Tarde, foi a maior revolução do jornalismo brasileiro nos anos 60, comparável com a revolução que fez o Jornal do Brasil nos anos 50, né? Aliás, o Jornal da Tarde, modéstia à parte, foi mais importante que ela teve uma continuidade, foi um negócio muito grande, então, né? Foi uma revolução muito maior. O Jornal da Tarde, infelizmente, morreu há 2 anos atrás, né? De morte... Depois de um período agônico muito grande, acabou morrendo aquela grande revolução. E eu, para manter acesa essa chama aí de Jornal da Tarde, eu tenho uma publicação chamada JT Sempre. JT Sempre. Essa é uma publicação, uma revista digital que eu mando para os amigos que querem receber. Então, se você quiser receber, a gente trata de Jornal da Tarde e de assuntos de um modo geral, como esse aqui de censura e tal. Você pode mandar um e-mail para mim, meu e-mail pessoal é mariomarinho@uol.com.br. Você manda um e-mail dizendo, olha, eu quero receber o JT Sempre e tal, e você fica no mail e passa a receber, tá? mariomarinho@uol.com.br. Conosco nesta edição o jornalista Fernando Mauro e também o jornalista esportivo Mário Marinho, gente que fala... Rádio Trianon, Rádio Universal Santos, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon São Paulo, AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Registrando o agradecimento do nosso diretor Fausto Camunha, ao jornalista e empresário Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste, pela homenagem que recebeu na noite de ontem o diploma Empresário do ano 2014, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal Zona Leste. As imagens do acontecimento de ontem, né, com o mestre de cerimônias ali perdido na história toda, mas nosso contato agora no programa Gente que Fala com Zilka Fialho, supervisora de marketing e eventos da AFIPESP. Vamos falar sobre um ciclo de palestras aos profissionais de manutenção das 15 unidades de lazer da entidade. Zilka Fialho, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, reciclar conhecimentos, essa é a ideia? Exatamente. Esse foi o objetivo principal, literalmente cumprido, nos dias 4 e 5, durante um workshop na unidade de lazer AFIPESP em Avaré, São Paulo. Claro que a proposta também incluía oferecer descontração e um pouco de relaxamento aos funcionários. Apesar do curso de treinamento bastante puxado, mas a escolha da UEL de Avaré não teve como apaziguar diante de um cenário tão encantador, promovido pelo belíssimo pôr do sol do lugar. E o ciclo de palestras privilegiou que área do trabalho de manutenção? O foco do treinamento foi para procedimentos em manutenção predial, preventiva e corretiva, com atenção à sustentabilidade. O compromisso da AFIPESP, que possui o selo de qualidade NBR ISO 9001, versão 2008, é o de zelar pela excelência dos serviços de seus profissionais, garantindo a melhoria do sistema de gestão da qualidade. Isso só pode ser conseguido por meio de treinamentos constantes com os funcionários. As palestras abordaram temas como qualidade, liderança, comunicação, trabalho em equipe e feedback, que é aquela ação que revela os pontos positivos e negativos do trabalho executado, objetivando a melhoria. E como os profissionais se comportaram diante dessa bateria intensa de reciclagem de conhecimentos, Zilka? A interatividade entre eles foi muito proveitosa, trocaram experiências e se mantiveram bem focados durante todo o treinamento. O presidente da AFIPESP, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, destacou o alto grau de criatividade de todos, reforçando que o maior patrimônio de uma empresa é o capital humano. Portanto, deve ser incentivado e estar em dia com os novos conhecimentos, sempre. Finalizou agradecendo a todos, em especial os palestrantes, que foram a senhora Cristina Monteiro e o senhor Luiz Monteiro, da Ponto de Palestras e Treinamentos, apresentando o tema Trabalho em Equipe, Comunicação e Liderança, o senhor João Fúcia, do setor de qualidade da AFIPESP, que falou sobre treinamento operacional, processo de manutenção preventiva e corretiva, o senhor Luciano Penaioli, do setor de obras da AFIPESP, que discorreu sobre manutenção predial, a senhora Soraya Ramos, do setor de gestão de pessoas da AFIPESP e organizadora do evento, que falou sobre o norte-americano Stephen Covey, um dos maiores gurus de liderança e produtividade, e o Paulo Alexandre Michelazzi, professor do Senai de São Paulo, que trouxe o tema manutenção predial, corretiva e preventiva. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da AFIPESP, conversando conosco no Gente que Fala. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, um bom dia. Nós estamos no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br. Você pode curtir a nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, @Gente que Fala AM, WhatsApp 11 São Paulo 97401-2235, o telefone do ouvinte é o 11-505-26622. Temos perguntas de ouvintes. Mário Marinho, Rodrigo é de Santos. Fechamento do Jornal da Tarde, foi uma tragédia anunciada? Foi sim, foi uma tragédia anunciada, sim. O Jornal da Tarde, desde o começo dos anos 90, começou a perder aquele foco, a criatividade que tinha o jornal, né? Um jornal que se renovava todos os dias, em linguagem, em escrita, na sua diagramação, cada dia com uma novidade, né? E a partir de 1990, nova direção que entrou, o jornal começou a
a ficar um jornal meio quadradão, né? E ele perdeu o seu caráter. O jornal, quando perde o caráter, perde tudo, né? Porque aí, de repente, quem lê um jornal é porque ele sabe qual é o caráter do jornal, ele sabe o que encontrar, ele sabe como é aquele jornal, né? E quando o jornal perde esse fio, aí sim ele perde a sua razão, né? Ele perde realmente o seu caminho. E foi o que aconteceu com o Jornal da Tarde, que a partir daí entrou em decadência, né? E acabou vivendo ainda até 2012, 2013, por aí assim. E foi triste, foi muito triste a queda do Jornal da Tarde, o fim do Jornal da Tarde, porque um jornal que chegou a vender 250... a famosa capa de 1982 da Copa do Mundo, do Jornal da Tarde, né? Que foi o recorde de venda do Jornal da Tarde, 250 mil exemplares em 1982, né? O Jornal da Tarde, há um ano atrás, quando acabou, vendia 30 mil exemplares. Quer dizer, era a morte realmente, foi longa, foi agônica e foi triste. Sérgio Ricardo de São Vicente diz que é vizinho do prédio e amigo do Wagner Bacalhau, em São Vicente. Abraço ao Sérgio Ricardo. Fernando Mauro, essa Vani da Vila Zilda. Do começo do ano, desde 1º de janeiro até a madrugada passada, 84 caixas eletrônicas foram explodidas em São Paulo. Seria oportuno que moradores exprimissem sua indignação pela falta de segurança? Ah, com certeza, né? Porque a sensação de insegurança, ela está em todo aquele que, principalmente, mora nas grandes capitais, né? Como São Paulo. O sujeito que se sente plenamente seguro é uma raridade, é uma exceção. Você está no farol de trânsito, com medo de que se alguém está chegando, se a pessoa eventualmente está armada, se não está, se vai te assaltar, vai te roubar o carro, agressão física. Infelizmente, a gente está vivendo nesse momento de sensação de insegurança, né? Que é tão ruim quanto a insegurança. Então, eu acho que a ouvinte, a Vani, está correta, e acho que sim, a população tem que pressionar os governos para que tomem ações definitivas em relação à segurança pública. E eu aprendi, por um pouco aí de experiência na vida pública, que os governos eles só se manifestam quando pressionados. Diga-se de passagem, os 20 centavos da manifestação das ruas, que aquilo ali na realidade foi a gota d'água, né? Quer dizer, peraí, você está desse jeito, você vai querer aumentar o transporte? Não vamos deixar aumentar. E não aumentaram. Mas não é que não aumentaram porque eles convenceram o governador Geraldo Alckmin ou o prefeito Fernando Haddad. Eles não foram convencidos. Eles foram pressionados. Então, se a gente quiser um policial com mais salário mais digno, um policial na rua fazendo policiamento para a nossa segurança, é somente mediante pressão, e o que você falou está certo. É a população mostrar o quanto está indignada. Igor do Butantã, essa pergunta vale para você também, Fernando. Marinho, qual a sua avaliação sobre o atual nível de imparcialidade da grande imprensa? Imparcialidade da imprensa. Nossa senhora, isso aí é terrível. Isso aí é terrível pelo seguinte. Hoje vê-se a imprensa muito mais como quem vê um fla-flu, né? Então, se você está... Se a imprensa fala mal do seu time, você diz que ela torce para o outro. Se ela fala do outro, esse de cá fala que você torce para ela, né? Realmente, essa a visão, né, do leitor que pensa na imprensa como um fla-flu, como um partido, como uma coisa partidária, PSDB versus PT e tal, coisa assim desse tipo. Agora, é preocupante, sim, é preocupante quando você vê coberturas ruins, né? E eu não falo nem da questão da imparcialidade, mas de coberturas ruins de eventos políticos. Eu acho que o jornal, a nossa cultura, não é porque o jornal não tem que tomar partido de ninguém. Você não tem um olho muito crítico, não, quando você vê aquelas matérias nos jornais? Tem, né? Tem. Mas aí até a questão de... essa questão só que lembra, você foi só editor do Jornal da Tarde, qual as funções que... eu fui... Só lembra, por isso que eu estou pedindo. Fui editor do jornal. Eu cheguei ao Jornal da Tarde em 1968 como repórter, saí de lá como editor-chefe de esportes, trabalhei em diversos outros veículos também. Então, né? Hoje a gente sente o seguinte, que há um nível muito ruim no jornalismo. E isso acaba levando para esse lado aí, de uma matéria mal feita, que acaba levando a impressão de que o jornal está ao lado daquele candidato, ao lado daquele time, quando, na verdade, ele quer ser imparcial e não consegue, por deficiência de seus profissionais. Infelizmente, isso acontece há pouco tempo, Zé Copel. Há pouco tempo, 2 anos atrás, uma das últimas vezes que eu fui na redação do Jornal da Tarde, acho que a última vez, eu procurei um repórter amigo meu lá,
E me informaram que não, ele foi demitido. Eu falei, mas como demitido? Esse cara era muito bom, então, e até eu que coloquei lá. Falei, tinha que ser bom mesmo, né? Falei, mas o que aconteceu? Aí fui conversar depois com o chefe dele, tá? Falei, e aí? Tá? Falei, é problema econômico, não sei o quê. Falei, mas aí, então, quer dizer, você perdeu a vaga dele e tal? Ele falou, não, pior não é isso não. Ele ganhava, vamos dizer, ele ganhava R$10.000 por mês. Aí me chamaram lá e falaram assim, olha, você manda ele embora, mas você não vai perder a verba, não. Só que sua verba vai passar para R$5.000 e você contrata 2. Né? E contrata mesmo, né? E contrata 2. Agora o nível ainda sobra. Agora, e o nível, né? O nível que cai, quem está fazendo isso, está olhando só os números, não vai ver o que esse jornal está morrendo, né? Porque você vai caindo o nível, você vai caindo. A gente pega a matéria, assim, você olha a quantidade de erros que tem nas matérias de hoje, enfim, angulação ruim, falta de informação, que leva também, volto a repetir, leva a parecer que o jornal está sendo parcial para um lado ou para outro. Existem jornais que fazem isso mesmo. Mas o bom jornal é aquele que ele informa e deixa que os seus comentaristas, os seus colunistas, os seus editorialistas expressem a opinião deles, pessoais, e não a opinião do jornal. O jornal tem que ser imparcial o máximo possível. O Igor do Butantã, Fernando Mauro. Um abraço para o Igor. Imparcialidade perto do zero, variando de acordo com a API. PI é o pedido de inserção, traduzindo é a publicidade dos governos. Não acredita, isso existe? É o que mais tem. Eu não vou dizer que é o que só tem, porque, por exemplo, tem uns, como a Veja, né? Ela só bate no governo, mesmo recebendo dinheiro da Petrobras. Isso é uma exceção. Rara, né? Só a Petrobras tem a Caixa também. Não, tem tudo, né? Tem o pacote todo, porque o governo também quer falar, olha como nós somos bonzinhos. Claro. Apesar de tomarmos pau todo dia, nós anunciamos o veículo. Eu não entendo. Deixa eu retomar aqui. Ontem eu registro mais uma vez, o Fausto Camunha foi homenageado pelo Jornal da Zona Leste. O empresário Antônio Carlos Cimino prestou uma justa homenagem ao Fausto Camunha como o empresário do ano de 2014. Uma festa muito bonita na Zona Leste, vamos dizer, na Moca, né, com a presença do prefeito Fernando Haddad. E olha, esteve lá, chegou e permaneceu o tempo todo o prefeito Fernando Haddad com uma distinção ao evento maravilhosa, tinha prerrogativas de ficar no lugar dele. Eu perguntei se ele queria permanecer no lugar, ele falou, não, vou aí no púlpito aí para me dirigir aos presentes, e todos os que foram homenageados pelos relevantes serviços prestados à comunidade, e entre eles o Fausto Camunha, merecidamente pelo trabalho que realiza, não só apenas através do Gente que Fala, mas todo o teu trabalho, um dos jornalistas mais competentes, ele que foi, para resumir, diretor, foi um dos editores da Rádio Bandeirantes, dos editores do Jornal Nacional, chefe de jornal, diretor de jornalismo da TV Cultura, foi secretário de esportes, tanto do Estado quanto do município, tem um currículo maravilhoso, Fausto Camunha, e com toda a justiça, a homenagem que se realizou ontem lá na Zona Leste pelo jornalista, o empresário Antônio Carlos Cimino. Eu vi ali o Fernando Haddad, sabe que o Fernando Haddad está se associando aí, quer dizer, está fazendo uma parceria com o Levi Fidelix. O Levi Fidelix é do Aerotrem, né? Ele quer fazer uma aerociclovia. Não tem mais lugar para fazer na cidade. Não, mas como? Tem, o que não falta é tinta. O que não falta é tinta. As fábricas fornecem tinta à vontade, não tem problema nenhum. Mas um grande abraço aí para o Cimino e justa homenagem ao nosso caríssimo Fausto Camunha. E relevante aí o encontro com a presença do prefeito Fernando Haddad, que realmente acho que é bom ele estar realmente próximo das comunidades, ouvir aquilo que a população, que o povo pensam, para poder tomar aí as suas decisões de governo. Pensei que se fosse falar de ciclovia, você anda de bicicleta? Eu acho que nem eu, nem o Marinho, né, Marinho? Anda muito? Não, já andei muito de bicicleta. Hoje que... Então essa mesa não é boa. Bicicleta? Essa mesa não é boa para debater, porque aqui 100% de nós não andamos de bicicleta, então não adianta, né? Então não adianta, nós só vamos criticar, né? Porque saímos de carro. Mas nós temos que garantir o contraditório. Então, se não tem nenhum bicicleteiro aqui, nós vamos deixar quieto, pula o tema. Deixa quieto. Olha, um tema que os dois podem
abordar com muita tranquilidade. 42% dos brasileiros não praticam atividades culturais com frequência, segundo o Panorama Setorial da Cultura Brasileira. Pesquisa mediu a quantidade de vezes que as pessoas praticam uma atividade cultural em um ano. As respostas dividiram os entrevistados em 4 perfis. O não consumidor dá 42%. O consumidor de cinema dá 33%, o consumidor de festas 15%, o praticante cultural 10%. Fernando. Praticante, como é que é ter o não praticante, é isso? Eu não entendi não, mas eu... Praticante o senhor é católico, eu sou praticante ou não praticante, é isso? Então o senhor gosta de cultura, mas o senhor pratica? Deixa eu só, agora eu estou brincando, mas falando sério. Não, mas a pesquisa é interessante. Não, mas para dizer o seguinte, sabe por que as pessoas não têm acesso à cultura, muitas vezes? Pela questão do custo. A gente, às vezes, acha que o Brasil, pelo fato de ser aí a 7ª economia do mundo, a 8ª economia do mundo, é uma economia pujante, bombando e com distribuição de renda, mas nós ainda não colocamos na cesta básica do brasileiro a questão de ele frequentar um teatro, a questão de ele... Eu nem vou dizer cinema, porque tem gente que acha que o cinema é uma anticultura, é uma cultura norte-americana que a gente consome, né? A gente paga, manda os royalties para fora e ouve tudo em inglês com legenda ou então traduzido. Então, eu diria o seguinte, que é importante a gente popularizar a cultura e tem que ter alguns instrumentos. O principal dele é uma política cultural, que o Brasil precisa avançar nessa política cultural. Tem sido feito muito pelo Ministério da Cultura, mas isso é um processo. E a gente sabe que, para os processos andarem, precisa de dinheiro. Como é que você define a prioridade do seu governo? Você vai destinar mais recursos. Não estou dizendo que é para destinar tudo, mas você quer priorizar uma área, priorizar é destinar recursos. E o Ministério da Cultura, historicamente, é o que menos recebe dinheiro. Mas isso a gente está falando do governo Itamar, do governo FHC, o Lula, a Dilma. Nós estamos falando a partir de Pedro Álvares Cabral. Isso, não ia ter tão longe, mas é isso aí. De Pedro Álvares Cabral para cá, a pasta que menos recebe dinheiro é a pasta cultural. Já em lugares onde você não tem esse problema, como Europa, por exemplo, não é o orçamento menor da cultura. Não é o que é interessante. Aí você diminui orçamentos em outras áreas na proporção do Brasil, porque precisa menos. Por exemplo, então, saúde, você tem muito mais prevenção, gasta menos no final das contas. Aqui você gasta mais. A questão cultural, as pessoas também são ensinadas dentro de casa a lerem livros, a frequentarem teatro, enfim, cinema. E eu acho que um dos papéis importantes para isso, e que prestam serviço, é, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui na Rádio Trianon. Outras rádios, com todo o respeito que elas merecem e tudo mais, ficam tocando música o tempo todo, seja música sertaneja, música internacional, música não sei o quê, música não sei o que lá, que também faz parte da cultura. Mas eu acho que o debate, que quando você pode se aprofundar no tema, avançar num assunto, isso também acaba provocando as pessoas para que possam se movimentar para consumirem cultura. Eu acho que é cultural essa questão e o Estado tem um papel relevante porque não tem políticas culturais nessa área. Esse item, Marinho, esse item praticante cultural que o Fernandes se referiu, eu estou querendo consumidor de festas. Consumidor de festas são os shows que devem se promover por aí, né, com muita... Shows musicais. Praticante cultural, né? Então, eu fico imaginando consumidor de festas. Teatro inclui aqui o consumidor de festa? Porque... Né, eu acho que não. Eu acho que extremamente dúbio esse resultado. Esse consumidor de festa deve ser o pessoal que vai a shows, né, como você disse. E o consumidor de festa classe A deve ser aquele que vai nos shows lá da USP, lá, igual teve outro dia lá. Está proibido. Apareceu um cadáver lá. Então, mas olha aqui, eu concordo com o Fernando no que ele diz aqui, é questão financeira, questão econômica. O Brasil é a 8ª ou 7ª economia do mundo, né, graças ao imposto que a gente paga. É muito imposto, então tem muito dinheiro. Mas esse dinheiro, evidentemente, ele não é revertido totalmente para a população, não só em cultura, né? Mas uma série de outras coisas, de outras necessidades que nós temos. E a cultura é cara. Além de cara, você tem um problema também de segurança, de você sair à noite, de você ir para o teatro. Você vai para o teatro, você vai gastar, você e a tua esposa aí, R$200 de ingresso, R$150, R$200. Se você for jantar, e você já vai duplicar
o estacionamento custa 30, 40 reais, 50 absurdo, reais. Quer dizer, você vai gastar, brincando, aí uns 400 reais para você sair numa noite. Então, você vai entrar nesse aqui do consumidor, talvez o praticante cultural, aquele que vai de vez em quando, é o praticante o católico praticante, que de vez em quando vai à missa e tal, né? Então, aquele que vai de vez em quando. Mas, realmente, nós temos esse problema sério, que é o problema econômico, e hoje o problema é de você sair de casa, né? Você sair de casa que está ligado com aquela observação que a Vani, né, fez aqui antes, falando aqui de explosão de caixas eletrônicos, que isso aí é falta de segurança, e toda a falta de segurança que a gente vive hoje em São Paulo e vive hoje nas grandes cidades do Brasil, e que, infelizmente, já estão chegando também nas pequenas cidades interioranas, que já não são mais aquela paz que você vai lá para a praça da igreja, fica batendo papo e tal. A coisa, já, aquele footing que tinha. É do seu tempo, né, footing, né? Não me lembro. Eu só vi isso na internet outro dia. Mas, enfim. O footing, as moças, os rapazes circulavam de um lado, para um lado, e as moças ao contrário faziam. Né? Troca de olhar. Isso. Mas, Fernando, quando você se refere aqui a praticante cultural, lembrei de um detalhe muito importante. É lei, o Ministério da Cultura está com uma lei para traduzir Machado de Assis. Né? Porque o vocabulário utilizado pelo Machado de Assis, que é do início do século XX, não é acessível aos jovens de hoje. Mas então, eu li Machado de Assis e entendi. Então, calma. Mas não faz tanto tempo, peraí. Você é do outro século. Você é do outro século. Não, mas século passado, o interessante é que você, o teu professor, tua professora, quem quer que seja, disse a você que lesse Machado de Assis para melhorar o teu vocabulário. Isso. Então, o Ministério da Cultura diz que este vocabulário hoje não é acessível aos jovens que estudam nos dias atuais. Então, tem que traduzir Machado de Assis para ser acessível aos... Você sabe se eu concordo? Tá brincando, você não concorda. Você acha que é brincadeira, né? Primeiro que eu acho que é uma brincadeira dupla. Primeiro que eu não concordo, eu acho que isso aí não existe. É verdade isso? É lei. Existe, é lei. Existe. Eu só estou querendo saber como é que você viu que traduzir Capitu. O deputado apresentou aí o mas projeto. Mas a assinou isso? Não assinou. É lei. Já foi. E o deputado apresentou um projeto aí, Zé Roberto, você lembra disso aí? Agora, recente, está sendo discutido, acho que o cara ficou com vergonha, até vai tirar. Querendo uma reforma na língua portuguesa, por exemplo, para acabar com o S, que a gente muitas vezes não sabe. Sim. Tem cara que não sabe se casa é com S ou com Z. Sim. Também não deve ter casas, cara. Então, ele quer que todo som Z acabe com... Tire o S, né? Vai ser tudo casa, mesa, sabe? Tudo com Z. Casa, né? com Z. Casa com Z, mesa com Z. CH, acaba o CH e põe o X no lugar. Tirar o H do homem, né, porque não tem sentido. Você vai acabar com a origem das palavras, né, a cultura. Né? É mais ou menos isso. É outro projeto de lei também? É mais mas ou menos isso. Mas esses deputados também não tem muito o que inventar, né? Desculpa. Ó. Quem que é o autor, o senhor sabe dizer? Não pode falar que é período eleitoral agora, né? Mas merecia falar. A reforma ortográfica, né? Nós temos 300 milhões de pessoas no mundo que falam o português. 200 milhões estão no Brasil. E a reforma ortográfica atende 50 milhões que estão em outros países interessados. Né? 50 milhões são indiferentes. E você poderia dizer que é um negócio de português. Roberto da Vila Ré, Mário Marinho, não estaria na hora das emissoras de rádio pagarem pelos direitos de transmissão dos jogos? Campeonato, fala aqui, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa do Brasil. Eu acho que sim, eu acho que deveria pagar. Sim, o rádio, antigamente, ele prestava um grande serviço, né, da divulgação, como os jornais prestam, como a televisão presta. Tal. Hoje são muitos veículos, então, esses veículos que utilizam comercialmente deveriam sim pagar. É evidente, o problema é o seguinte, o rádio, criou-se, né, esse costume de que o rádio não paga, de que o rádio dá seu espaço e tal, e isso ficou histórico, e ninguém quer mexer, tradicionalizou e ninguém quer mexer. Mas eu acho que deveria, sim, deveria pagar, né, e não deveria aceitar convites para viajar com times de futebol, por exemplo, e tal, esse tipo de coisa assim. Agora, é evidente que esse pagamento, e talvez até seja por isso que os times não queiram mexer, porque são muitas emissoras de rádio. As emissoras de rádio, elas têm um faturamento muito pequeno. Um patrocínio de um jogo de futebol, de uma cobertura de futebol, que na televisão, a televisão vende por milhões,
No rádio vende-se por Milhares. miseráveis milhares, poucos milhares de reais. É isso né? mesmo. Então é muito pulverizado para fazer, né? As pequenas rádios do interior, em que aquela emissora de rádio, o dono da emissora de rádio é que sai para transmitir o jogo de futebol no carro isso dele mesmo, e tal. isso mesmo. Então é uma realidade muito diferente daquilo que a gente vê na televisão. Mas esse assunto, ele volta e meia é discutido, sim, e cabe muito, sim, a sua pergunta, meu caro, como é que é o nome do meu amigo aqui? É o Roberto da Vila Ré. O Roberto da Vila Ré. Um abraço para você, Roberto. Fernando, Jaime do Jardim Bonfilhori, por falar em debate na mídia, quando será que seu programa na TV aberta voltará ao vivo e com espaço para telespectadores? Boa pergunta para o Jaime. Jaime, eu estou ficando... Estou muito feliz aí recentemente, porque tenho tido a oportunidade de fazer essa experiência de novo, do ao vivo, na TV Guarulhos, né? Inclusive, quem está nos ouvindo agora pode sintonizar em Guarulhos pela NET, que é o canal 3 da NET. A gente costuma dizer que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. TV Guarulhos, a TV que é demais, já faço minha propaganda aqui, aproveitando o seu programa, Zancopé. E lá a gente tem feito, sim, muita programação ao vivo. Na TV aberta a gente tem gravado. E eu gostaria, sim, de marcar aí uma oportunidade, precisa organizar depois lá com a gestão da emissora, para voltar aí a fazer ao vivo, se me disponibilizar no meu tempo, e vamos voltar a fazer, sim, é uma alegria. Bem lembrado, Jaime. Simone da Lapa, não temos mais tempo para responder a tua pergunta. O Sérgio César, implacável, não sejam levianos. A Raquel não incitou nada. Vejam o vídeo primeiro, depois comentem. Vamos assistir o vídeo e depois comentar com você, meu caro Sérgio César. Estamos encerrando Gente que Fala. Grato, Fernando Mauro, pela presença. Grato, Mário Marinho. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto e Arthur Endler. Estaremos de volta pela Rádio Trianon, pela AltV, pela Rádio Universal, amanhã logo após o horário eleitoral. Gratos, até lá. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans.